Esse caso, para mim, foi um dos casos que me gerou uma frustração particular muito grande. Muito. Foi um dos casos, para mim, mais importantes aqui na Record. Porque eu achei que eu iria ajudar o pai. Um dos casos que mais me comoveu e mexeu particularmente comigo de uma forma... O caso do escoteiro Marco Aurélio Simon, que sumiu durante um passeio de grupo de escoteiros há 36 anos atrás. Entre Cidade de Piquete, São Paulo, Minas, conhecido como o caso Marins. Pico do Marins. Um grupo de escoteiros, ele, mais 3 amigos na época com 15, 14 anos, saíram para um grupamento de escoteiros para subir o Pico do Marins. No trajeto, um dos escoteiros amigos de Marco Aurélio machuca o joelho. Marco Aurélio era muito, mas muito preocupado. Falou, olha, eu desço aqui a montanha. Juan, que era o líder dos escoteiros, falou, então tá bom, desce. Autorizou o garoto a descer para buscar ajuda para subir no pico, para salvar o colega machucado. Nunca mais foi visto. Na época, em 2013, o Balanço Geral foi o primeiro programa a se interessar pelo caso e a investigar. Em 2013, eu subi o Pico do Marins, coloquei a família no ar para falar do caso a maior busca de desaparecimentos. De desaparecimento do país foi o caso do Marco Aurélio, que até hoje não foi encontrado. Só que agora, atenção, apareceu no Domingo Espetacular, quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu. Um áudio revelador. Uma mulher que morreu, antes de morrer, revelou que Marco Aurélio foi morto por um rapaz chamado João, filho do senhor Xavier, que tinha um sítio no Pico do Marins. Esse rapaz tinha problemas mentais. Marco Aurélio, quando chegou à noite lá, gritando, pedindo por socorro, o cara que tomava remédios controlados, teria matado Marco Aurélio. Olha aqui, o pai, desesperado, quando viu que o filho matou, segundo essa pessoa, pegou o corpo, fez uma cova, enterrou o corpo de Marco Aurélio na casa. E agora vocês vão ver que foram feitas escavações no local e depois vocês vão relembrar aquela reportagem que eu fiz. Foi um dos casos que me deixou quebrado por não ter conseguido dar a resposta de um pai que quer saber, o meu filho está vivo ou morto? 36 anos de um desaparecimento. Olha as escavações. Vamos ver a reportagem e depois relembrar quando eu entrei no caso Marco Aurélio, o escoteiro desaparecido. Equipamentos em busca de resposta para uma pergunta que já dura 36 anos. O que aconteceu com o escoteiro Marco Aurélio? Marco Aurélio desapareceu em 1985, no Pico dos Marins. Além dele, faziam parte do grupo de escoteiros o líder Juan Bernabeu e os adolescentes Ricardo, Osvaldo e Ramatiz, todos com 15 anos. Durante a escalada, Osvaldo machucou o joelho e Juan, o líder do grupo de escoteiros, autorizou que Marco Aurélio descesse a montanha sozinho para pedir socorro nesta casa que pertencia ao seu Afonso, na época guia de turismo. O inquérito que apura o sumiço do escoteiro, encerrado há mais de 30 anos, foi reaberto. A tia de Fabiana, Marli, que morreu de Covid há 2 anos, teria revelado um segredo à beira da morte, como mostra esse áudio divulgado nas redes sociais. A filha do Afonso morreu faz 3 dias. E antes de morrer, ela contou a verdade no hospital. Diz que o tal de João, que era irmão dela, catou a espingarda do Afonso Gide, matou o Marco Aurélio. E o Afonso Gide ficou tão desesperado na época que enterrou ele no quarto dele, na terra, e no quarto que ele dormia. E passou um tempão dormindo em cima lá do Marco Aurélio.
Depois que o áudio foi revelado, a base do Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, onde Marco Aurélio teria desaparecido, virou um sítio de investigação. A casa onde o corpo estaria escondido começou a ser escavada. Uma das linhas de investigação trabalha com a possibilidade de João Carlos, que era filho de seu Afonso, ter matado Marco Aurélio quando o jovem escoteiro chegou à base dos Marins para pedir ajuda. João tinha problemas mentais e tomava remédio controlado. Mais de 4 horas de trabalho, vários carrinhos de terra retirados, cães farejadores em ação. Mas uma pergunta fica no ar. Como estará o corpo 36 anos após o desaparecimento do escoteiro? Após 4 décadas, dificilmente se encontrará todo o corpo, né? Principalmente a parte esquelética, né? O osso se desfaz porque ele é composto de cálcio, né? Encontraria só ou dentes, arcada dentária, né? Essas fotos mostram como ficaram os buracos escavados dentro da casa. Um dia inteiro de buscas e nada foi encontrado. Os sinais de metais podem ser do próprio terreno, segundo os peritos. Para a polícia, ainda falta verificar uma área aberta e bem mais ampla, conhecida como vassoural. O mistério continua e as perguntas também. Existe relação entre o desaparecimento de Marco Aurélio e o sumiço de João? Será que as revelações feitas por Marli no leito da morte são mesmo verdadeiras? Ivon Simon, pai de Marco Aurélio, está feliz com a reabertura do inquérito que investiga o paradeiro do filho. Mas, para ele, a retomada da investigação é angustiante. Essas buscas que ainda vão ser feitas lá, prolongam a minha agonia. Mas, enquanto isso, o pai mantém uma esperança que vive nele há 36 longos anos. Que eu vou continuar lutando até o dia que eu morrer. Acho que se o dia que eu morrer, eu vou chegar para Deus, Deus me ajuda naquela busca que eu não consegui terminar lá na terra. Me diga o que aconteceu. Me diga o que aconteceu. Eu quero dizer para o senhor Ivo, eu vou falar com o pai daqui a pouco, que eu nunca esqueci o senhor. Eu nunca esqueci o seu filho. E foi um dos casos, para mim, mais fortes. Me divide, por favor. Eu já estou com o seu Ivo já. Daqui a pouco eu vou estar falando com o seu Ivo. Eu sei que o senhor está me ouvindo, seu Ivo. Eu quero dizer que nunca eu esqueci do senhor. E que eu me senti impotente, me senti fragilizado e incapaz naquela época, quando eu gravei, em 2013. Não que eu tinha certeza que eu iria encontrar o seu filho, mas, enfim. Mas aqui tem alguém que tem o senhor no coração e daqui a pouco nós vamos conversar e nós vamos relembrar esse caso em 2013 do Marco Aurélio, que eu digo que tem que ser dada uma resposta a essa família. Tem que ser dada uma resposta. O caso do escoteiro desaparecido que desafia a polícia há 36 anos. O que aconteceu com o menino que na época tinha 15 anos, Marco Aurélio Simon? Em 2013 eu fiz a reportagem. Fui na trilha do Pico do Marins, onde tudo aconteceu. Acabei conversando com pessoas que participaram das buscas. Durante um mês, mais de 300 homens. Nada. Uma história cheia de mistérios. Estão lembrados, vocês que me acompanham há bastante tempo, o Balanço Geral de São Paulo foi o primeiro a falar desse caso que ainda é um mistério. Estaremos perto do fim? Relembrem comigo. Uma das mais intrigantes histórias desse país. Eu viajei, estou em Minas Gerais, a 250 quilômetros da cidade de São Paulo. Piquete. Aquela região que você está vendo, aquelas montanhas,
Elas guardam um dos maiores mistérios já registrados no Brasil. A história de Marco Aurélio, o menino escoteiro, morto, desaparecido. E é exatamente aqui nessa cidade de Piquete que começa a nossa história. A história de um escoteiro mirim, de um garoto que teve problemas, inclusive para nascer. Ele e seu irmão gêmeo vieram para cá com um grupo de escoteiros para subirem uma serra. A Serra do Marins, como é conhecida aqui. Esse grupo de escoteiros saiu da cidade de São Paulo. O pai parece que estava pressentindo alguma coisa. O último abraço do filho. O silêncio do filho. Do pai que parecia saber que alguma coisa boa não ia acontecer. Subindo a serra, Marco Aurélio, mais um grupo de escoteiros, seus guias, todos aqui. Um dos colegas tinha o relato na época, teria machucado o joelho e não pôde continuar a sua caminhada. Marco Aurélio sempre foi muito prestativo. Esse garoto sempre foi muito prestativo. Um garoto muito calmo, um garoto muito querido. Ele próprio teria falado, olha, eu vou na frente. Eu vou na frente e peço ajuda. Mas como assim? Não, eu conheço. Eu conheço aqui a mata. Eu conheço a mata aqui. Eu desço primeiro, peço ajuda para vocês, para o socorro vir rapidamente. Foi dado até um giz para o Marco Aurélio. Falou, ó, vai anotando então na mata. Vai anotando na mata, por local onde você vai passando. E ele foi fazendo isso em pedras. Pedras como essa aqui que você está vendo, pegou um giz e anotava. Inclusive, uma das últimas marcas foi o número 240, a marca número 240, que indicava que o Marco Aurélio, tinha passado por lá. Ele foi na frente para pedir socorro e o grupo logo atrás com o colega machucado. Marco Aurélio nunca mais foi visto. E um fato inusitado marca toda essa história. Horas depois do desaparecimento, horas depois. E o que nós vamos falar agora aqui é muito forte, e o próprio pai disse também em relato a um autor de um livro, este é o livro que conta a história do desaparecimento deste garoto. Rodrigo Nunes. O autor do livro que começou a investigar o caso. Rodrigo, por que você resolveu começar a investigar o caso Marco Aurélio? Eu trabalhava como guia para os marins e fazia faculdade de jornalismo na época. Levando muitos turistas para lá, eu sempre era questionado pelos turistas, Geraldo, inclusive sobre a lenda do escoteiro Marco Aurélio. Algumas pessoas atribuíam o caso à lenda. Esse garoto existiu mesmo? Esse garoto ocorreu esse fato? Como eu não tinha respostas para essas indagações, eu resolvi, cursando a faculdade de jornalismo, que esse seria o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. Foi onde então eu comecei a investigar a história e a procurar os detalhes e as minúcias dessa história. Na entrevista que eu fiz com o Juan alega que autorizou o Marco Aurélio a descer na frente do grupo, porque dentre os companheiros, o Marco Aurélio seria o mais experiente dentro do escotismo. Aliás, as fotos de Marco Aurélio, veja o semblante do menino esperto, o escoteiro número 1 da turma, balança. Uma criança
tão ligado à família, que amava os pais, querer desaparecer no ano de 1985. E é para lá que nós vamos agora. E que eu convido para você mergulhar nessa história de mistério na Operação Marins. O escoteiro está vivo. Teria sido morto e seu corpo enterrado. O pai chegou a cogitar, inclusive, que o filho poderia ter sido levado por seres de outro planeta. Nós já estamos agora a caminho do Pico do Marins, que é uma das regiões mais altas aqui do Brasil. Bem, nós estamos quase chegando perto do local onde os garotos entraram na mata e depois o local que acabou virando o acampamento, o QG da busca do Marco Aurélio. Agora você imagina, essa estrada já é... Olha, é difícil, você vê aqui, ela dá uma olhada, é chão batido. Imagine isso há 28 anos atrás. Imagina, as condições eram piores, Geraldo. Eles vieram para cá como uma Kombi. Então, numa Kombi, 4 garotos, mais um chefe, mais um motorista, que era um chefe escoteiro da cidade de Piquete. Tiveram muitas dificuldades de acesso aqui, o caminho não era tão explorado, não era tão visitado como é hoje. Então você imagina aquela época. Eu realmente não consigo entender como é que um grupo de escoteiros foi autorizado naquela época. Me perdoe, 1985. Na verdade, Geraldo, eles não vieram com autorização de grupos de escoteiros. Tanto que esse caso é um divisor de águas no escotismo do Brasil. Naquela época não existia comunicação como existe hoje entre os grupos de escoteiros. A gente vai começar agora a entrar na mata e a começar a investigar. Na sua opinião, esse garoto está vivo ou está morto? Eu não acredito que ele esteja vivo. Vocês querem saber a minha opinião? Geraldo Luiz, Marco Aurélio vivo ou morto? Vocês vão agora entrar na mata, a mesma mata que ele entrou, o mesmo trajeto. E a dificuldade para essa reportagem, as pessoas que participaram dessa expedição. Aquele o caminho e a trilha do mistério. Há 36 anos, e agora o caso que tinha sido arquivado, e nós tanto pedimos, não arquivem, continuem investigando. Agora a polícia reabriu as investigações. Escavações começaram a ser feitas no local onde poderia estar o corpo do Marco Aurélio. E na época eu fiz essa reportagem. Aliás, tem que ser feita uma força-tarefa agora. Esse delegado, que finalmente um delegado que teve piedade e vontade de ajudar, parabéns a esse delegado que retomou o caso, mas sozinho ele não vai conseguir. Tem que ser uma força-tarefa para vasculhar, para saber se realmente a alçada dele está lá. Porque essa mulher falou, mataram o Marco Aurélio. É a continuidade da minha reportagem na época agora? Balançou. O garoto teria sido comido por algum animal depois que voltou para buscar socorro, para socorrer o amigo machucado. Alguém do grupo teria sequestrado esse garoto, abusado sexualmente ou abduzido por ETs, porque o próprio pai acredita nisso, porque luzes foram vistas. Vamos a partir de agora refazer esse caminho e eu convido todos vocês. Fora o jornalista, autor investigativo do livro, esse homem que vocês vão ver agora, cola nele, Chico. E na época, foi uma das pessoas que chegou para ajudar a procurar o garoto. Mas não morreu. A informação na época que o garoto poderia ter sido comido por alguma onça, atacado por algum bicho grande. O senhor particularmente acredita? Eu não acredito. Eu não acredito. Porque eu ando, o meu trabalho aqui nos Marins mais é com família. Então eu trago criança de 5, 6, 7 anos e trago um grupo grande. Junto comigo também, tá? Por favor, senhor, me apresenta ele. O seu Messias também chegou aqui imediatamente quando foi convocado, foi avisado
e veio para ajudar nas buscas, escoteiro, conforme é possível perceber, trajado. E seu Messias tinha um radinho que fazia comunicação, passava a informação para piquete. Como que funcionou lá? O senhor ficou sabendo como o desaparecimento na época? Quase que imediatamente nós estávamos na aeronáutica e soubemos do desaparecimento do Marco Aurélio. E com 2 companheiros nossos, o soldado Léo e o soldado Cardoso, com autorização do coronel Gonzaga, viemos imediatamente para o local. Chegamos aqui aproximadamente quase no escurecer do dia do acontecido. Tá vendo aquela casa lá? Aquela casa que deve ter pelo menos aí, ou aquele barraco, que mais um dia foi uma casa, deve ter pelo menos aí, acho que uns 20 anos. 50 anos? 50? 50 anos. Vamos andar. De quem que era aquela casa? Aquela casa era do seu Afonso Xavier. Onde que é? Agora eu estou com vocês. Aqui. Essa casa era do seu Afonso Xavier, morava com a família aqui. E aqui na base foi montado, nessa casinha, nessas redondezas aqui, o quartel-general da base. Quer dizer, todos os policiais que vinham à procura do garoto fizeram esse local aqui como QG. QG, exatamente. Fizeram aqui de um quartel-general. A alimentação chegava aqui, Geraldo, porque o povo brasileiro também foi muito solidário na época e mandava alimentação para alimentar esses 300 homens aproximadamente que ficaram aqui durante 30 dias procurando Marco Aurélio. 30 dias? 30 dias. Durante a procura do garoto, lembra que eu contei que testemunhas teriam feito um avistamento de luzes e como se fosse um barulho de um apito. Como se fosse um barulho assim. Como se fosse isso. Um barulho de apito. E naquela direção, segundo o relato, luzes que piscavam azuis. Azuis. Acenderam e apagaram por 3 vezes. Os garotos Oswaldo Ramatiz e Ricardo Salvione estavam juntos. Disseram que a voz era do Marco Aurélio, porque eles ouviram um grito primeiro, depois o barulho do apito e depois as luzes azuis que se acenderam e apagaram por 3 vezes. Foram lá? Foram lá, entraram na mata imediatamente. Seu Afonso, que morava nessa casinha, entrou atrás deles para procurar. Em questão de segundos, Geraldo, aquele instante mágico, que eles chamaram de instante mágico, se apagou. As luzes se apagaram e não ouviram mais barulhos. Vamos fazer agora o caminho, a trilha que eles fizeram. Vamos lá, comigo, Chico. Você vê que é um local realmente muito dificultoso. Então você imagina, nós vamos mostrar o local onde o Marco Aurélio, o último local em que ele foi visto. Eu confesso a vocês que é muito difícil. Eu estou quase chegando no meu limite. E a informação que a gente tem e que vocês estão vendo, olha aqui em cima. A neblina tá tomando conta e fecha tudo aqui. Fecha tudo. Aí não dá para ver nada mais. E ainda, a informação que nós temos, senhor João, desse jeito aqui, mas quanto tempo para chegar até a pedra? Olha, nessa batida que nós estamos aqui, vai mais de 25 minutos. Mais, né? É uns 40 minutos mais ou menos. Essa faixa mais ou menos. E eu não aconselho a você seguir, porque devido daqui a pouco o tempo vai fechar e não tem como a gente retornar. Agora, se o tempo tivesse aberto legal, azulzinho, aí... Seria possível chegar até na Pedra do Careca. Mas do jeito que está, não vai ser possível. Eu aconselho a você não subir, para que não causar risco à sua saúde e à sua integridade física. Vocês devem estar pensando, mas eles estão falando que não é que vocês não querem subir. São pessoas que conhecem. Dá uma olhada na serração, vira devagar, bem aberto. Já está fechando. Já está fechando a serração. Lá no Careca já está fechado. Não vê nada? Não vê nada. Olha lá, pode olhar para trás que já está fechando tudo aí, ó. Quanto mais para cima, né, for, mais fechado tá. Bem, no nosso... A quantos nós estamos aí de altura? 1.700 metros de altura. 1.700? 1.700. A gente tem o aparelho que mede, estamos aí a 1.700. A 1.700. Instante só para concluir. 2 grandes possibilidades. Ou alguém, no meio do trajeto, encontrou Marco Aurélio, abusou sexualmente desse garoto, matou, enterrou o corpo. 30 dias de busca, mais de 300 policiais, nunca nada foi encontrado. Será que o corpo do garoto está enterrado em algum ponto dessa mata? 28 anos? E até agora nada, impossível. Será que enterraram o corpo dele?
Será? E mais, teria Marco Aurélio sofrido algum trauma na cabeça, se perdido, ou ele próprio decidido fugir e nunca mais voltar e hoje está vivo em algum canto do país? Eu acho difícil, muito difícil. Minha opinião, infelizmente, eu acho que Marco Aurélio está morto. Para mim foi um dos casos de um grande desafio. Foi uma grande matéria da época, em 2013. Só que agora o caso está sendo retomado porque uma mulher disse que Marco Aurélio teria sido morto pelo filho de um homem que era guia na época. O nosso Lucas Carvalho está ao vivo com o seu Ivo, que eu tenho uma dívida com esse homem, eu me sinto uma dívida com ele. Você não tem ideia, Lucas, o quanto que eu me senti, sabe, impotente, porque eu achei que realmente poderíamos não... Muita pretensão falar achar o filho, entregar o filho, seria um prêmio. E agora esse caso retomado remexe com o seu Ivo de uma forma muito grande, eu sei. Mas, seu Ivo, me perdoe de não ter conseguido encontrar o seu filho ou não ter dado a resposta que o senhor merecia. Você está do lado de um grande homem, Lucas. Você está do lado de um homem que há 36 anos só quer saber a verdade. A polícia não era para ter parado. Eu espero que agora a polícia tenha o apoio, o amparo para fazer buscas e para dar uma resposta para esse pai. Oi, Lucas, bom dia. Oi, Geraldo, bom dia para você também, bom dia para quem acompanha o Balanço Geral amanhã. Você sabe que logo que eu me encontrei com o seu Ivo, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: seu Ivo, como é que o senhor lidou 36 anos com essa falta de resposta, com essa dor? Ele que é pai e jornalista, Geraldo, só queria a verdade, só queria a resposta, né, seu Ivo? E como o senhor mesmo disse, nem um fio de cabelo para que o senhor saiba de fato o que aconteceu. Geraldo Luiz, ouvindo o senhor também. Bom dia, seu Ivo. Bom dia, Lucas. Muito obrigado por estarem comigo aqui. Muito obrigado, Geraldo, por tudo que você fez até hoje e continua a fazer. O mistério é o mesmo que eu vejo há 36 anos, é a mesma história. Eu não tenho um fio de cabelo que eu possa dizer, vamos seguir esta pista, vamos seguir aquela. Tudo é uma incógnita nisso. E buscas foram feitas e continuam a ser feitas. Agora, com essa reabertura do inquérito, nós voltamos à estaca zero. Ou seja, o delegado, Dr. Fábio Cabete, lá de Piquete, uma ótima pessoa, virou meu amigo de tantos encontros que nós já tivemos, reabre o caso, consegue a reabertura do inquérito e para isso precisava um fato concreto. Essa informação de que havia umas ossadas lá na montanha, na casa e também ele a uns 200 metros no meio da mata, é que motivou essa reabertura. O delegado me pediu, eu fui lá, fotografei e mediante uma prova concreta de uma das partes, que no caso eu, por ser pai do Marco Aurélio, eu formalizei um boletim não criminal na delegacia de Piquete e com isso o delegado conseguiu a reabertura do inquérito junto à juíza, a doutora Rafaela. E assim foi reaberto o inquérito. Então, hoje, o Geraldo e Lucas, nós estamos na estaca zero, ou seja, nós estamos reiniciando um inquérito. Vamos ouvir todos os envolvidos. Eu mesmo vou a Piquete, convocado pelo delegado, para prestar um novo depoimento para saber o que aconteceu. Porque isso jamais poderia ter acontecido a partir do momento em que o nosso grupo olivetano era muito unido. A partir do momento em que na diretoria nós decidimos que a subida à montanha somente seria feita com um guia, conhecedor do local. Você esteve lá, Geraldo, e você vê, é pedra, mais pedra, pedra. Como você pode liberar uma criança de 15 anos, vai buscar socorro aonde? Vai perguntar para uma pedra, pedra, me diz o que aconteceu, onde é que é o caminho? E os erros que se sucederam, Geraldo, é que, primeiro, o líder dispensou o guia.
que estava esperando. Segundo, liberou Marco Aurélio lá no alto da montanha, coisa que nenhum grupo faz até hoje, seja de policiais, seja de bombeiros, seja de um grupo de estudantes, seja de escotismo. Como você vai mandar um garoto no meio da montanha? Fala, vai buscar socorro. Onde? E a orientação foi, você vai buscar socorro na casa do guia, que está lá embaixo, que tem 30, 40 anos de conhecimento aqui do Pico dos Marins. Seu Ivo, o Geraldo gostaria de falar com o senhor. Pois não. Ele tem algumas questões para fazer, né, Geraldo? Olha, na verdade, não são nem questões, Lucas, é dizer o seguinte, que Deus continue confortando. A sua esposa já foi embora, infelizmente, sem saber o paradeiro do seu filho, que a sua fé, que é somente a fé em Deus que mantém um pai vivo durante 36 anos para saber aonde está o seu filho e saber que aqui o senhor tem uma voz, que eu nunca esqueci do senhor. Eu me sinto envergonhado diante do senhor de não ter conseguido lhe dar uma resposta. Que o doutor Fábio, que esse delegado, que a Secretaria de Segurança ajude, que a polícia de piquete tenha estrutura para fazer essa investigação, porque só o delegado não vai conseguir. E aqui o senhor tem uma voz, para que um dia, seja qual for a notícia, alçada ou não do seu filho, mas que em vida, com o senhor vivo, eu seja portador para que a sua dor se torne menor desses 36 anos. É isso, seu Ivo. Ô, Geraldo, o delegado está muito bem amparado. Nós temos peritos de Guaratinguetá, de Taubaté, de diversas cidades do Vale do Paraíba. São pessoas muito experientes que estão ajudando o delegado com conhecimento técnico. Então, hoje nós estamos trabalhando com uma tecnologia diferente daquela época. E o movimento que está sendo feito lá pelas autoridades todas. Agora, a gente esbarra em algumas questões. Por exemplo, tem que fazer uma busca da mata. Então, precisa uma autorização dos meios ambientais, precisa buscar uma retroescavadeira. Mas o delegado está tendo o apoio de todas essas pessoas. Nós tivemos lá agora mais de 30 pessoas da polícia ajudando nessas buscas que você mostrou aí na casa do antigo guia do seu Afonso. Então, o delegado está muito bem amparado tecnicamente. E nós estamos aqui em São Paulo procurando ajudá-lo da melhor forma possível. Seu Ivo, conte comigo, conte com a Record. Eu quero, até semana que vem, ir à sua casa, lhe dar um abraço. Eu saio da Record, a gente toma um café juntos e a gente vai estar acompanhando o caso do senhor. Deus o abençoe, que continue lhe dando forças. Um abraço, seu Ivo. Muito obrigado, Geraldo, e a todo o pessoal da Record pela ajuda que tem me dado. Imagina, durante 36 anos, um pai, e quando eu vejo sempre o rosto desse menino, eu lembro do meu filho quando tinha essa idade, então é uma questão de pai.